Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, sessão ordinária número 35, do dia 15 de maio de 2023. Peço desculpa aos nossos pessoas que estão acompanhando a sessão, porque nós tivemos um problema técnico aqui. Estamos, inclusive, fazendo essa sessão aqui todos através de celular. Então, anuncio o julgamento do processo número 1 da pauta, trata-se de impressão de contas eleitorais PJE 0601-232-11, origem Porto Velho, relator eminente vereador Miguel Mônico Neto. Trata-se de impressão de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente Newton Rafael Fernandes da Silva. Sua excelência, eminente relator, conclui pela aprovação das contas, não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito sua excelência, eminente relator, que proceda a leitura da ementa. Boa tarde a todos. Ementa. Eleições de 2022, prestação de contas de candidato, mero erro formal e irregularidades sanadas, contabilidade regular, aprovação. Devem ser aprovadas as contas de campanha apresentadas tempestivamente e desprovidas de erros formais e materiais. 2 contas aprovadas. Essa emenda, presidente. Obrigado, eminente relator. Processo número 2, PJE 0601-310-05, relator eminente vereador Miguel Mônico Neto, para prestação de contas, tendo como requerente André Moreira, referente ao cargo de deputado federal. Sua excelência, eminente relator, conclui pela aprovação com ressalvas. Não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito, eminente relator, que a leitura da emenda. Eleições 2022, deputado estadual, prestação de contas de campanha de candidato, recebimento de recursos do fundo de campanha, irregularidades, valores de pequena monta, aprovação com ressalvas e determinação de devolução. Número 1, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a impropriedade detectada pela unidade técnica tem representatividade de apenas 1,43% do total das despesas registradas no SPCE, notadamente quando ausentes indícios de malversação dos recursos de campanha. 2. Verificados falhas de natureza grave que comprometam a essência ou confiabilidade das contas, impõe-se a aplicação com ressalvas. Número 3, contas aprovadas com ressalvas. Obrigado, eminente relator. Processo número 3, PJE 0601-623-63, origem Porto Velho, relator eminente vereador Miguel Mônico Neto, trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente Ana Cristina Monteiro Rocha Barros. Sua excelência, eminente relator, conclui pela aprovação com ressalvas. Não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito sua excelência, eminente relator, por sua leitura da emenda. Eleições 2022, prestação de contas de campanha de candidata, recebimento de recursos de fundo, sobras de campanha, recolhimento parcial ao Tesouro Nacional, baixa representatividade do saldo remanescente, ausência de má-fé, falha que não compromete a regularidade das contas, aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento do valor complementar. Número 1. De acordo com o artigo 50, parágrafo 5º da Resolução TSE 23.607/2019, os valores do fundo, eventualmente não utilizados, devem ser integralmente recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de guia GRU no momento da prestação de contas. Verificado o recolhimento parcial, impõe-se a determinação do recolhimento do saldo complementar aos cofres do Tesouro Nacional. Ele está completamente desligado. Continuando, então. Agora, acho que está ok. Verificado o recolhimento parcial, impõe-se a determinação do saldo complementar aos cofres do Tesouro Nacional. Número 3, conforme pacífica
jurisprudência, as contas poderão ser aprovadas com anotação de ressalva quando o percentual de irregularidade em relação ao montante global for inferior a 10% e as impropriedades detectadas não impedirem o efetivo exame contábil e financeiro dos gastos efetivados durante a campanha eleitoral, nos termos do artigo 74, inciso 2 da Resolução 23.607 de 2019. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução no valor de R$ 1.800 ao Tesouro Nacional. Obrigado, eminente relator. Processo número 4, prestação de contas eleitorais, PJE 0601, 485,96, origem Porto Velho. Relator eminente, magistrado doutor Marcelo Estival. Trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente Francimar Matos Marques. Sua excelência, eminente relator, conclui como contas não prestadas. Não aponta uma divergência, portanto, decisão unânime. Solicito sua excelência, eminente relator, para a leitura da emenda. Senhor presidente, muito boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento os colegas e a todos que acompanham essa sessão de julgamento. A emenda vai no seguinte sentido: eleições de 2022, prestação de contas, candidato, omissão, procuração, ausência de juntada, recursos privados, despesas, falta de comprovação, recursos de origem não identificada, devolução ao erário, quitação eleitoral, impedimento, contas julgadas como não prestadas. Ausência da juntada de instrumento de procuração outorgada a advogado, apesar de devidamente intimada, a candidata para sanar a irregularidade, é causa para o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 74.4, a linha A, acumulado com 98, parágrafo 8º, da Resolução TSE 23.607 de 2019. A falta de comprovação suficiente da utilização de recursos no valor de R$ 18.000, ainda que provenientes de recursos privados, caracteriza omissão grave, caracteriza recursos de origem não identificada, passível de recolhimento ao Tesouro Nacional. Contas de campanha julgadas como não prestadas. Anuncio o processo número 5, estava sem som, então peço desculpa, eminentes pares. Processo 5, PJE 0601.529.18, relator, magistrado doutor Marcelo Estival. Trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente Fernanda Teixeira de Souza. Sua excelência, eminente relator, conclui como contas não prestadas. Não aponta também divergência, portanto, decisão unânime. Solicito, eminente relator, para sua leitura da emenda. Certo, presidente. Eleições 2022, prestação de contas, candidato, omissão, procuração, ausência de juntada, recurso do fundo partidário, despesas, devolução ao horário, quitação eleitoral, impedimento, contas julgadas como não prestadas. A ausência de juntado do instrumento de procuração outorgada a advogado, apesar de devidamente intimada, a candidata para sanar a irregularidade, é causa para o julgamento de contas como não prestadas, nos termos do artigo 74.4, a linha A, acumulada com 98, parágrafo 8º da Resolução TSE 23.607 de 2019. 2. A inadimplência da prestação de contas eleitorais implica no impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetivamente apresentação das contas. 3. Contas de campanha julgadas como não prestadas. No processo número 6, prestação de contas PJE 0601.531.85, origem Porto Velho. Relator eminente, magistrado doutor Marcelo Estival. Trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente William Ferreira da Silva. Sua excelência, eminente relator, conclui pela aprovação com ressalvas, não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito, eminente relator, para a leitura da emenda. Prestação de contas eleitorais, eleições de 2022, candidato, distribuição de materiais adesivos impressos, utilização de serviços de militância, ausência de informação, doação estimada em dinheiro, gastos com publicidade, comprovação, modesto valor de recursos arrecadados, contas aprovadas com ressalvas, em que pese a insuficiência de comprovação dos meios utilizados para distribuição de materiais adesivos impressos durante o período da campanha eleitoral, sugerindo a omissão da utilização de serviço de militância na prestação de contas, sob a forma de doação estimada em dinheiro, os gastos com publicidade estão devidamente comprovados com notas fiscais, comprovantes de pagamento e extratos bancários com a devida identificação dos fornecedores, considerando-se ainda o modesto valor de recursos arrecadados durante a campanha eleitoral, contas aprovadas com ressalvas. Processo número 7, prestação de contas eleitorais, PJE 0601.965.74, relator eminente, magistrado doutor Denise Sebastião Albuquerque da Rosa. Trata-se de prestação de contas de partido político, requerente à Democracia Cristã, interessado Edgar Nilo Tonial, Igor de Melo Triveiro e Wellington Mendes Rodrigues. Sua excelência conclui como contas não prestadas. Não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito, eminente relator, para a sua leitura da emenda.
Desembargador presidente, eminentes pares, doutor Bruno, procurador regional eleitoral. Ementa, desembargador. Eleições 2022, prestação de contas de partido político, omissão, ausência de documentos mínimos à análise das contas, ausência de procuração, citação pessoal, inércia, impedimento ao recebimento do fundo partidário FFC, contas julgadas não prestadas. Devem ser julgadas como não prestadas as contas de campanha do partido que, mesmo após citado na pessoa de seu presidente e tesoureiro, deixa de apresentar os documentos indispensáveis à espécie, bem como de regularizar sua representação processual. As contas de campanha julgadas não prestadas impedem o partido de receber cota do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha até a efetiva apresentação das contas. Contas julgadas não prestadas. Eis a ementa, desembargador. Obrigado, bem-te relator. Processo número 8, PJE 0601-196-66. Relator eminente magistrado doutor Enio Salvador Vaz. Trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente de Jéssica Daiane Ferreira da Silva. Sua Excelência conclui como contas não prestadas. Não aponta mais divergência, portanto, decisão unânime. Solicito o eminente relator que proceda a leitura da ementa. Boa tarde. Eleições 2022, prestação de contas de campanha, cargo, deputado estadual, ausência de instrumento de mandato, citação pessoal, inércia, exigência normativa, natureza jurisdicional da prestação de contas, contas não prestadas, ausência de arrecadação de recursos financeiros durante a campanha, descabimento de devolução. 1. Impõe-se o julgamento das contas como não prestadas quando a candidata pessoalmente citada deixa de juntar aos autos o instrumento de mandato em razão da natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, precedentes desta Corte Eleitoral. 2. As contas de campanha julgadas não prestadas impedem a candidata de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, a teor do disposto no artigo 80, inciso 1 da Resolução TSE 23.607/2019. 3. Constatado o não recebimento de recursos financeiros no decurso da campanha, descabe a imposição de devolução de valores ao erário. 4. Contas julgadas não prestadas. Obrigado, eminente relator. Processo número 9, prestação de contas PJE 0601-266-83. Relator eminente magistrado doutor Enio Salvador Vaz. Trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente José Atílio Salazar Martins. Sua Excelência conclui pela aprovação das contas, não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito o eminente relator por sua leitura da ementa. Eleições 2022, prestação de contas de campanha, cargo, deputado estadual, contabilidade regular, aprovação. 1. Devem ser aprovadas as contas da campanha apresentadas tempestivamente e deprovidas de erros formais e materiais. 2. Contas aprovadas. Obrigado, eminente relator. Processo número 10 foi adiado a pedido do relator. Processo número 11, prestação de contas eleitorais, PJE 0601-597-65, relator eminente magistrado doutor Enio Salvador Vaz. Requerente Luana Quintão de Moraes Lemos Guxiquem, traz prestação de contas do cargo de deputado federal. Sua Excelência, eminente relator, conclui pela aprovação com ressalvas, não aponta mais divergência, portanto, decisão unânime. Solicito, eminente relator, por sua leitura da ementa. Eleições 2022, prestação de contas de campanha, candidata não eleita, deputada federal, doações e gastos não informados na prestação de contas parcial, entrega da prestação de contas final fora do prazo estabelecido na legislação eleitoral, falhas que não comprometem a regularidade das contas, ausência de capacidade operacional, exigência de procedimento específico, comprovação da despesa, documento fiscal ou outro que seja idôneo, suficiente para análise contábil, aprovação com ressalvas. 1. A ausência de informação de doações e gastos eleitorais na prestação de contas parcial, mas inserido na prestação de contas final, não compromete a regularidade
regularidade das contas, devendo ensejar apenas ressalvas. 2. A entrega intempestiva da prestação de contas final antes da análise técnica constitui falha de caráter formal que não compromete a regularidade das contas, devendo ensejar apenas ressalvas. 3. A análise da capacidade operacional em sede de prestação de contas extrapola a competência nesta seara, que se restringe à análise do balanço contábil da agremiação partidária, precedentes do TSE e TRE. 4. A comprovação dos gastos eleitorais deve estar alicerçada em documento fiscal idôneo ou outro capaz de assegurar a aquisição do bem ou prestação do serviço. 5. Se a prestação de contas vem instruída com a documentação exigida na legislação de regência e as falhas apuradas na análise técnica não comprometem a regularidade, transparência e confiabilidade das contas, é imperioso aprová-las com ressalvas, nos termos do artigo 74, inciso 2, da Resolução TSE 23.607/2019. 6. Contas aprovadas com ressalvas. Obrigado, eminente relator. Processo número 12, prestação de contas eleitorais, PJE 0601-603-72. Relator eminente magistrado Torino Salvador Vaz. Trata-se de prestação de contas do cargo de deputado federal, tendo como requerente Luciene da Silva Almeida. Sua Excelência conclui pela aprovação, não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito, eminente relator, para a leitura da emenda. Eleições 2022, prestação de contas de campanha, cargo, deputado estadual, contabilidade regular e aprovação. 1. Devem ser aprovadas as contas de campanha apresentadas tempestivamente e desprovidas de erros formais e materiais. 2. Contas aprovadas. Obrigado, eminente relator. Processo 13, PJE 0601-434-85. Relator eminente magistrado Igor Abib Ramos Fernandes. Trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente Elina Costa Damásio. Sua Excelência, o relator, conclui pela aprovação. Não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito, eminente relator, processo de leitura da emenda. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, doutor Bruno Chaves, procurador regional eleitoral. Emenda. Eleições 2022. Prestação de contas de campanha. Candidata não eleita. Contabilidade regular. Aprovação. Item 1. Devem ser aprovadas as contas de campanha apresentadas tempestivamente e desprovidas de erros formais materiais. Item 2, contas aprovadas. A emenda, senhor presidente. Obrigado, eminente relator. Processo número 14, para aceitação de contas PJE 0601-14385. Relator eminente magistrado Joilma Grace Chaves Gomes. Trata-se de prestação de contas do cargo de deputado estadual, tendo como requerente Sônia Mendes dos Santos. Sua Excelência, eminente relatora, conclui pela emenda. Boa tarde, desembargador-presidente, eminentes pares, procurador regional eleitoral, doutor Bruno Chaves, servidores e todos que nos assistem. Emenda. Prestação de contas, eleições 2022, deputado estadual, contabilidade regular, aprovação. Item 1. Devem ser aprovadas as contas de campanha apresentadas tempestivamente e desprovidas de erros formais e materiais. Item 2. Contas aprovadas. Esta é a emenda, senhor presidente. Obrigado, eminente relatora. Processo número 15, prestação de contas eleitorais, PJE 0601-273-75. Relator eminente magistrado doutor Joilma Grace Chaves Gomes. Trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado federal, tendo como requerente Sofia Andrade de Aguiar Gomes. Sua Excelência conclui pela aprovação com ressalvas. Não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito Sua Excelência, eminente relatora, que proceda a leitura da emenda. Emenda. Prestação de contas, eleições 2022, deputado federal, relatório financeiro, prazo 72 horas, descumprimento, doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, registro tardio, abertura da conta bancária, atraso de 1 dia, exame técnico, origem das receitas e a destinação das despesas, identificação, contabilidade regular, falhas formais, contas aprovadas, anotação de ressalvas. Item 1. Constitui falha formal que isoladamente não compromete a rigidez das contas o atraso de apenas 1 dia na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de doações para a campanha, precedentes desta Corte. Item 2. O registro intempestivo dos relatórios financeiros de campanha, bem como a existência de doações recebidas e gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega das contas parciais,
sem informação no tempo devido, constitui falhas formais, desde que sanadas na prestação de contas final. Item 3. Constatando-se apenas falhas que não comprometem a regularidade e confiabilidade das contas, elas devem ser aprovadas com ressalvas. Artigo 30, inciso 2º e parágrafo 2º-A da Lei 9.504 de 1997 e do artigo 74, inciso 2º da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Item 4. Contas aprovadas com ressalvas. Esta é a emenda, senhor presidente. Obrigado, eminente relatora. Processo número 16. Prestação de contas eleitorais, PJE 0601-501-50. Relatora eminente, começar a doutora Joilma Grace Chave Gomes. Trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente Krieger Darwish Zacarias. Sua Excelência conclui pela aprovação com ressalvas. Temos aqui anotado um pedido de vista antecipado do doutor Marcelo Estímulo. Consulta os demais membros desta corte se gostariam de votar antecipadamente ou aguardar o vista. Aguardo. Então, após o voto da relatora, aprovando com ressalvas as contas de Krieger Darwish Zacarias, pediu vista eminente doutor Marcelo Estímulo, os demais aguardam. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. O próximo voto, eu tive problemas com ele, eu não consegui acessar o link primeiro. Eu cheguei aqui para estudar esse processo e tive problemas com a internet aqui. E quando eu tive acesso ao voto, eu vi que era um voto extremamente minucioso, um processo complexo. O 17? O 17. E eu vou pedir vistas antecipadas novamente, senhor presidente. Ok. Então, nos julgamento do processo número 17. Prestação de contas eleitorais, PJE 0601-594-13. Relator eminente, doutora Joilma Grace Chave Gomes. Trata-se de prestação de contas do cargo de deputado estadual, tendo como requerente Fábio Freitas da Silva. Sua Excelência, eminente relator, conclui pela desaprovação das contas. Então, consta aqui, conforme mencionado, aqui pelo eminente magistrado doutor Marcelo Estímulo, pleiteando vista dos autos de forma antecipada. Indago da eminência paz, se gostariam de antecipar o voto. Aguardo, né? Então, após o voto da eminente relatora, desaprovando as contas de Fábio Freitas da Silva, pediu vista antecipadamente do doutor Marcelo Estímulo, os demais aguardam. Processo número 18, é um processo em mesa, é um pedido de vista do doutor Marcelo Estímulo, trata-se da prestação de contas eleitorais, PJE 0601-656-53, relator eminente desembargador Miguel Mônico Neto. Após o eminente relator concluir pela aprovação das contas de Luzia da Silva, Osório da Silva, pediu vista o doutor Marcelo Estímulo. A quem concede a palavra. Certo, senhor presidente, é um processo razoavelmente simples, no qual a dúvida que se estabeleceu foi originada pela própria candidata, que quando do registro de sua candidatura, indicou um determinado bem, e na declaração de imposto de renda acostada aos autos, esse bem não constava como sua propriedade. Daí surge a dúvida da assessoria técnica de que se esse bem ele foi indicado no registro de candidatura e não consta como propriedade da própria candidata, ele poderia ter sido utilizado em campanha, e isso foi foi objeto de uma solicitação de esclarecimentos por parte da candidata, que quedou-se inerte. Verificando com mais vagar, eu concordei com a tese do ilustre relator, no sentido da aprovação de contas, porque não existe comprovação nenhuma nos autos de que esse bem foi utilizado em campanha. A ressalva, a minha divergência que eu inauguro é com relação à aprovação com ressalvas, porque ela foi instada a se manifestar por essa corte eleitoral e não se manifestou, gerando uma dúvida no processo que culminou, inclusive, com o meu pedido de vista. Então, a ressalva é especificamente com relação a isso, senhor presidente. A palavra no eminente desembargador relator, se gostaria de fazer alguma consideração quanto aos pedidos de vista. Então, as ponderações do eminente doutor Marcelo Estímulo são procedentes, e realmente ela foi instada e não apresentou, né? Acho que seria realmente prudente a ressalva, então eu adiro ao voto dele, né, no sentido de aprovar as contas com ressalvas.
A ementa, então, eu estou... Então, eu vou... Só um momentinho, então, por perfeito. favor. Então, Vossa Excelência adere, então, com ressalvas, né? Sim, sim. Então, como voto eminente Marcelo Torre e Denis Sebastião? Na forma como está ajustado o voto, Eminente Marcelo Torre e Denis Salvador? Com o relator, com as achegas do doutor Marcelo. Eminente Marcelo Torre e Habib? Presidente, eu estou impedido nesse processo. Ok. Eminente Marcelo Torre Joilma? Da forma como está sendo ajustado o voto. Então, conclusão, então, contas aprovadas com ressalvas. Nós temos o voto do relator que ajustou o voto à declaração de voto do doutor Marcelo Estivo. Então, solicito eminente relator para a leitura da ementa. Bom, é ajustado já o voto, a ementa ficou nos seguintes termos: eleições 2022, prestação de contas de campanha de candidata, bens pessoais declarados no registro de candidatura, mas não utilizados em campanha. Candidata regularmente notificada a prestar esclarecimentos, inércia quanto ao chamado da Justiça Eleitoral, ausência de irregularidade que comprometa a essência da prestação de contas, aprovação com ressalvas. Número 1, os bens pessoais eventualmente não declarados perante a Receita Federal, mas que tenham sido declarados no momento do registro da candidatura, não serão objeto de fiscalização da Justiça Eleitoral, desde que não haja quaisquer indícios de sua utilização direta ou indireta em benefício da campanha. Número 2, verificada a regular notificação da candidata para prestar esclarecimentos acerca de irregularidade apontada pela unidade técnica, sem que haja o atendimento ao chamado desta justiça especializada, é razoável a aplicação de ressalva. Número 3, contas aprovadas com ressalvas. Obrigado, eminente relator. Bom, senhor, os processos, então, que estavam pautados para hoje, judicial, foram todos analisados, e eu tenho um processo administrativo aqui, que o magistrado titular da zona eleitoral, da primeira zona eleitoral, que é a Guajará-Mirim, ele foi promovido para Porto Velho, que era o doutor Jairo Estaves Barreto, e a primeira zona, então, ficou sem magistrado. Então, pela ordem aqui de sequência, a indicação da presidência está em nome do Dr. Lucas Niero Flores. Da outra procuradoria, aliás, da outra corregedoria opinou favoravelmente, e então eu submeto o nome do Dr. Lucas Niero Flores para ser o titular da Zona Eleitoral de Guajará-Mirim no período de 16 de maio a 15 de maio de 2005. Eminente Salvador Miguel Mônico? De acordo, presidente. Eminente doutor Marcelo Estivo? Com a presidência. Eminente Marcelo Torre Denis Sebastião? Com a presidência. Eminente Marcelo Torino Salvador? Com a presidência. Eminente Marcelo Torigo Habib? De acordo. Eminente Marcelo doutora Joilma? Com a presidência. Então, indicação do doutor Lucas para a primeira zona eleitoral Guajará-Mirim, a unanimidade. Indago no eminente desembargador Miguel Montes se há algum outro assunto a ser tratado nessa sessão ou anotação em ata. Eminente Marcelo doutor Marcelo Estilo? Nada mais, senhor presidente. Eminente Marcelo doutor Denis Sebastião? Nenhuma ressalva. Eminente Marcelo doutor Nino Salvador? Também nenhuma hoje. Eminente Marcelo Nicolau Habib? Senhor presidente, somente na pessoa da doutora Joilma Schiave, parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães que tivemos ontem. Então, parabéns às mães desta corte eleitoral e às mães que nos assistem, também às mães candidatas que tiveram seus processos julgados aqui hoje, em nome da doutora Joilma. Obrigado. Eminente Marcelo, doutora Joilma? Agradeço os cumprimentos recebidos pelo doutor Igor Habib e estendo às demais mães serventuárias desse Tribunal Regional Eleitoral, todas as magistradas eleitorais, candidatas e todas as mães deste Brasil que desempenham também um papel indispensável aí para a cultura e para o desenvolvimento do nosso país. Sem nenhum outro acréscimo, presidente. Obrigado. Eminente doutor Bruno Chaves? Sem registro, presidente. Ok. Bom, então, mais uma vez, eu gostaria de pedir desculpas àquele que nos assiste pelo canal do YouTube, por questões técnicas que tivemos que atrasar a sessão. Inclusive, apesar de todos aqui presentes, aqui no plenário da Corte Eleitoral do TRE, mas estamos todos fazendo essa sessão através do telefone celular. Inclusive, até hoje tinha uma manifestação do doutor Enio Salvador contra uma viagem que ele fez da questão
do história do Poder Judiciário no Brasil, e ele vai, por questões técnicas, vai fazer essa apresentação amanhã para a Corte Eleitoral. Então, senhores, nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão, desejando a todos uma excelente tarde. Muito obrigado.